Você está conseguindo ver minha tela? Ok. Certo. Boa tarde, mais uma vez. Hoje a gente vai dar início à segunda aula sobre o assunto de termoquímica. Na aula anterior, né, no sábado, a gente discutiu um pouco sobre o que é termoquímica e alguns itens que mais caem no pré-ENEM, no Enem. Então, hoje a gente vai discutir apenas as questões referentes a esse assunto. E é bom que a gente já vai pondo em prática o que foi aprendido, né, na aula anterior. Então, já começo com uma pergunta sobre a lei de Hess, que foi justamente um dos itens que eu pontuei no sábado passado. Então, vamos continuar, né? Com respeito à lei de Hess, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Essa questão aqui ela é bem mais simples, ela não caiu no Enem, eu só trouxe ela aqui para a gente pôr em prática o que foi discutido, né, no, no sábado anterior, porque isso aqui é justamente o que eu falei, né? Essa questão, as alternativas que ela traz, são justamente o que eu frisei na aula anterior e hoje eu trago para a gente resumir o que aconteceu. Então, caso vocês não lembrem o que foi discutido, a gente discute agora. Aqui a gente vai julgar os itens verdadeiros ou falsos segundo essa lei, né? Letra A. A lei de Hess permite calcular as entalpias de reações que experimentalmente seriam difíceis de determinar. Então, segundo a explicação que a gente já tem sobre a lei de Hess, você considera essa alternativa A verdadeira ou falsa? Bom, pela análise que a gente teve, a gente pode concluir que ela sim é verdadeira. É justamente o que está lá explícito quando a gente pesquisa alguma coisa referente a essa lei. Ela foi criada justamente para nos permitir calcular as entalpias de reações com uma facilidade maior. Então, a letra A seria verdadeira. Letra B. Pela lei de Hess, podemos usar quaisquer reações intermediárias cujos valores sejam conhecidos e cujos somatórios algébricos resulte na reação desejada. Essa daqui também é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque quando a gente for estudar, né, no sábado passado eu também falei sobre isso, eu também pontuei sobre essa questão, que a lei de Hess ela foi criada para nos dar uma facilidade a mais quando a gente for calcular as entalpias de reações. E sim, né, a gente pode usar quaisquer reações intermediárias, desde que, né, os seus valores sejam conhecidos e o seu somatório algébrico resulte em uma reação desejada. Então, essa letra B também é verdadeira. Letra C. A lei de Hess permite determinar a variação de entropia até mesmo de reações que, na prática, nem chegaria a ocorrer pelo caminho direto. Essa letra C aqui se resume, assim, de acordo com a letra A. Ela seria exatamente igual à letra A, só que em outras palavras, né?
Então, se a letra A é verdadeira, a gente pode julgar já essa aqui como verdadeira. Lembrando que é importante a gente analisar a questão por inteiro, a alternativa por inteiro, porque às vezes até uma vírgula no local errado dá um sentido totalmente ao contrário da frase. Então, é importante uma boa leitura para que a gente não se enrosque, né, nessas perguntas e respostas. Então, sim, a lei de Hess ela permite determinar a variação da entalpia, até mesmo de reações que na prática não chegariam a ocorrer pelo caminho direto. Isso aqui poderíamos simplificar assim, que a lei de Hess ela nos permite calcular as reações, por mais simples que elas sejam, por mais simples que ela seja. Mesmo que eu tenha lá uma equação que ela seja um pouco mais trabalhosa, um pouco maior, eu vou conseguir calcular e determinar a sua variação de entalpia da mesma forma que eu conseguiria se ela fosse menor. Então, não importa, né? Não importa. Ela sempre vai conseguir, ela sempre vai nos permitir. Pode ser direto, pode ser questões maiores, equações menores. O esquema, né, para calcular a variação da entalpia vai ser o mesmo. Então, essa daqui também é verdadeira. Então, assim, letra A, só recapitulando, verdadeira, a B, verdadeira, e a C, verdadeira. D, as equações usadas podem ser multiplicadas, divididas e invertidas para originar os coeficientes estequiométricos necessários nos membros adequados. Essa daqui é verdadeira. Eu até falei que tudo que a gente for fazer com a equação, é, teremos que fazer, né, com a variação de entalpia. Então, se caso eu precise multiplicar a equação para que os coeficientes estequiométricos estejam no seu membro adequado, então eu posso sim fazer, entendeu? Desde que ele fique no esquematório adequado, né? Se por acaso eu for multiplicar a equação, eu vou ter que multiplicar o valor da entalpia também. Se eu dividir, eu também vou ter que dividir o valor da entalpia. Tudo que eu fizer a equação, vou fazer a variação de entalpia. Resume nisso. Então, a letra D também é verdadeira. A letra E. Quando se inverte uma equação, o valor da entalpia permanece o mesmo? Isso aqui a gente pode dizer, né, que eu acabei de falar nessa letra D aqui, acabei pegando um pouco dessa letra E. Quando se inverte uma equação, o valor da entalpia permanece o mesmo? Não, ele não permanece o mesmo. Então, essa daqui já é falsa. Por que ele não permanece o mesmo? É como eu disse anteriormente, né? Tudo que eu fizer a equação, eu terei que fazer com o valor da entalpia. Então, se eu invertir a equação, o valor da entalpia ele vai ter que ser invertido, ele não vai permanecer o mesmo. Ele vai ter que ser invertido. Então, se eu tiver 2 aqui no valor da entalpia, e eu invertir a equação, eu vou ter que inverter esse valor. Então, ficar menos 2. Porque aí, para inverter, eu preciso só multiplicar por menos 1. Então, essa daqui é falsa, porque tudo que eu fizer com a equação, eu terei que fazer com o valor da entalpia. Se eu inverter a equação, também vou ter que inverter o valor da entalpia. F, né? No somatório das equações, se duas substâncias iguais aparecem em reações diferentes e em lados contrários, elas podem ser somadas. Mas, se estão do mesmo lado, podemos cancelá-las ou simplificar os coeficientes, caso eles sejam diferentes. Essa F aqui, ela veio justamente para confundir. Caso você não preste atenção, você ia errar.
Então, aqui chega aquela parte, né, de uma boa leitura para você conseguir entender. Porque aqui, quando você começa, tá tudo ok, né? Tá tudo ok. Mas aí, quando você vai analisando, teve uma troca que ela trocou um item pelo outro. Ou seja, que no início, no somatório das equações, se duas substâncias iguais aparecem em reações diferentes e em lados contrários, até aqui tudo bem, né? Elas podem ser somadas. Aqui já estragou a questão, a alternativa. Quando elas estão, quando é uma substância igual e em reações diferentes em lados contrários, a gente pode cancelar ou simplificar. Agora, se elas estiverem do mesmo lado, a gente soma. Então, aqui vocês viram que foi exatamente o contrário, né? Aqui está falando que quando elas são iguais, em reações diferentes e em lados contrários, elas vão ser somadas, de acordo com o que está aqui, né? Que está errado, que elas não podem ser somadas, elas vão ser simplificadas. Só podem ser somadas se elas estiverem do mesmo lado. Então, aqui também respondido. Letra F é falsa, justamente por isso, né? Porque ele inverteu aqui. Ele falou que elas poderiam ser somadas e não, quando elas estão em lados contrários, com, com não, quando elas estão em lados contrários, em reações diferentes, aí sim a gente simplifica. Não soma, simplifica. Se ela estiver do mesmo lado, a gente soma. Aí aqui tem a resolução, que é as alternativas que estão verdadeiro e falso. Como eu falei, a B, C e D é verdadeiro. A E é falso, porque aqui tem até uma explicaçãozinha, caso queira anotar. Ó. Falso. Por que ela é falsa? Como eu disse, quando se inverte um valor da equação, o valor da entropia também deve ter seu sinal algébrico invertido. Aqui tem até um exemplo, ó. Se for menos 12, vai ficar 12, positivo. A letra F aqui é falso. Aqui tem justamente a explicação que eu já falei anteriormente, que é o contrário do que foi dito, porque no somatório das equações, se duas equações iguais aparecem em reações diferentes e em lados contrários, nós podemos cancelá-las. Mas se estão do mesmo lado, nós podemos somá-las. Então, a explicação aqui está dada e as respostas. Agora a gente vai para outra. Essa daqui caiu no Enem de 2009. Vamos analisar aqui. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de gás carbônico durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias padrões de combustão a 25 graus Celsius, do metano, do butano e do octano. Aí aqui a gente tem a tabelinha, que tem os compostos, sua fórmula molecular, sua massa molar e as suas entalpias padrões, né? Aí aqui, continuidade, só para a gente se acostumar, né? Que questão do Enem não é pequena, é um textão. Quando a gente termina de ler, a gente já esquece o que foi dito. Mas vamos dar continuidade. À medida que aumenta à medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano
seja representativos do gás natural e do gás liquefeito de petróleo, que seria essa sigla aqui, GLP, e da gasolina, respectivamente. Então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2, que seria o gás carbônico gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é que a gente tem as alternativas. Aqui a gente vai dar início à resolução. Metano. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a reação de combustão para cada combustível e depois a gente calcula a quantidade de calor que foi obtido. Então, vem cá, metano é aqui a reação, e aí a gente faz um esqueminha. Um mol de CH4 produz um mol de CO2 e libera 890 kJ. Então, aqui a gente já tem. Essas informações a gente vai olhando aqui no gráfico. No gráfico não, na tabela, viu? Aqui na tabela tem dizendo. Então, é olhando a tabela, trazendo para aqui. Isso aqui aí eu já coloquei de forma resumida aqui na resolução. Continuidade. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema com o butano. Vem a reaçãozinha do butano. E a gente faz já um esqueminha. Aqui vocês viram que um mol de CH4 produz um mol de CO2 e libera 890 kJ. Já o butano, a gente faz aqui a reação igual do metano e faz o esqueminha. Então, no butano, 4 mol de CO2 vai liberar 2.878 kJ. Como eu disse, esses valores estão na tabela. Então, olhando a tabela que a gente consegue encontrar a resposta. Um mol de butano, um mol de CO2 vai gerar quantos quilojoules? Então, aqui a gente vai descobrir, faz aquela regra de 3, e aqui tem o resultado já. Já coloquei de forma bem resumida, deu 719,5. Aqui, esse esqueminha aqui é bem básico. A gente, pegando a prática, consegue fazer normalmente. Aqui no octano, eu já deixei preparado, porque esses dois serviram para vocês terem como base de como iniciar, que a gente monta uma regra de 3, como a gente não sabe de cara o valor, tem os valores, alguns valores na tabela, então faz a relação. Se eu sei que um mol de CO2 no octano, que ó, a gente fez esse mesmo procedimento, aquela equaçãozinha do octano, aí se eu sei que um mol de CO2 tem 5.471 quilojoules, quanto terá um mol de CO2? Aí a gente coloca aqui. Aqui eu coloquei o Y porque aqui eu já tinha colocado o X. Aí só para não repetir. Mas não daria em nada. Você poderia colocar aqui o X. E aí eu faço a regra de 3. Regra de 3, aí dá 8Y, aí 5.471 vezes 1. Aí eu pego esse 5.471 e divido por 8, que daria esse resultado aqui. Ó. Aqui é só uma regra de 3, só que eu já coloquei direto o resultado para não enrolar muito, né, para não perder muito tempo. E daria esse resultado aqui, que é 683,9. Então, depois que a gente fez, só um minutinho aqui, demos. Pronto. Aí, como a gente já fez, a gente pode concluir. Então, a ordem crescente do calor produzido por CO2 é a gasolina, o GLP e o gás natural, porque a gente vai pegar a ordem aqui crescente, ele quer a ordem crescente. Então, a gente vai começar daqui para aqui. E aqui,
Já tem as alternativas dadas na questão, que já tem as alternativas e a gente já fez cada um. Então, a gente conclui, após ter feito os cálculos de cada um, colocado em ordem crescente, que a letra A é a correta, né? Primeiro vem a gasolina, o GLP e o gás natural. Esses cálculos, eles são bem simples, na base da regra de 3, os dados estão na tabela, repetindo novamente, caso não tenham escutado, os dados estão tudo na tabela. Agora a gente vem aqui para essa terceira questão. Opa. Enem 2010. No que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcools vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, os álcools como metano e etanol têm encontrado alguns nichos para o uso doméstico, como combustíveis, há muitas décadas. E, recentemente, vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivo ou mesmo como substituto para a gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Aí a gente tem uma tabela. Normalmente sempre vem uma tabelinha. É importante vocês observarem que aí a gente já consegue alcançar a resposta, porque muitas informações ou vem já na pergunta ou em tabela, gráfico, essas coisas. Então aqui a gente tem álcool, metano, etanol, a sua densidade, que são as mesmas, 0,79, mesma densidade, e o seu calor de combustão em kJ por mol. Que a gente tem tudo. Vamos dar continuidade aqui na pergunta. Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os álcools seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar. Aqui a gente tem as alternativas: metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de combustíveis queimáveis. Só que eu vou pular aqui essas alternativas para a gente ir direto ao cálculo. Porque aí, quando a gente fizer o cálculo, a gente vai fazendo a comparação. Então, aqui. Que de forma resumida, eu já trago o cálculo todo pronto. Mas eu vou explicar para vocês como é que foi feito esse cálculo. Seguindo o esquema. Primeiro, temos que calcular a energia que foi liberada para cada litro de metanol e etanol que foi queimado, a partir das densidades. Então, como é que a gente vai calcular isso? Primeiro, a gente pega a massa molar do metanol, que é 32 gramas, e aí a gente vai colocar aqui 32 gramas e 726 quilojoules. Esse valor aqui, ó, tem na tabela também. Aí, primeiro, a gente faz a relação, né, da densidade do metanol e etanol. A gente viu na tabela, é 0,78 gramas por ml. Então, a gente tem que transformar ela para litros. Tá entendendo? Para litros. Seria isso vendo aqui. Que iria, aqui, ó, é esse valor aqui, que eu mostrei para vocês. Que iria, opa, resultar nesses 790 gramas. Aqui, ó, aqui também. A gente tem que transformar elas em gramas. Então, segue esse mesmo esquema para ficar tudo padronizado na mesma unidade, para a gente poder fazer o cálculo. Porque se não tiver, seu cálculo dá errado. Então, aqui,
Fiz o esquema, peguei aquele 0,79 aqui da tabela, em grama por ml, e coloquei em grama por litro, porque quando a gente vai trabalhar tem que ser em grama por litro, não pode ser grama por ml, tá? É bom vocês prestarem atenção nesse ponto aqui, tá? É grama por litro. E aí, quando eu vou transformar esse 0,79 grama por ml por grama por litro, ele vai dar 790. Então, aqui, ó, coloquei 790. Então, se 32 gramas resulta em 726 quilojoules, 790 gramas vai resultar em quanto? Aí a gente coloca o X, que é o mesmo esqueminha, regra de 3 novamente, e aí eu vou encontrar esse resultado. Aqui fica 32x, vou multiplicar esse valor aqui, 726, por esse 790, o valor dado, eu vou dividir por 32, que vai resultar nesse daqui, que deu 17.923. E aí a gente, aqui está aquilo por joules, a gente tem que transformar, que daria esse valorzinho aqui, ó, aproximadamente. Aí a gente vem aqui para a segunda etapa, que é do etanol. Aí a gente vai seguir aquele mesmo esquema. Tem a massa molar, a massa molar do metanol, que é 70, perdão, 46 gramas. Aqui a gente também tem, ó, a massa molar do metanol. Perdão, aqui é para ser etanol. Ficou um metanol e o outro metanol. É um etanol. No caso, é esse daqui, que é o etanol, para a gente poder fazer a relação. Aqui foi erro na hora de digitação. Peço desculpa, tá, gente? Aqui é para ser etanol. Aí aqui, massa molar do etanol, 46 gramas. Aí eu pego 46, faço aquela mesma relação com a massa deles, como a gente viu aqui na tabela, a sua densidade são as mesmas, esse valorzinho aqui vai ser o mesmo. O esquema que estava em grama por ml, a gente colocou em grama por litro. Então, vai continuar esse valorzinho aqui. Aí a gente faz aquele mesmo esquema, como eu havia dito, 76 gramas está para 1.377 quilojoules e 790 gramas estaria para quanto? Aqui eu segui aquele mesmo esquema. Como eu coloquei X nesse primeiro, eu coloquei um Y aqui. E aí a gente segue aquele mesmo esquema que eu havia dito, faz uma regrinha aqui de 3 e a gente encontra esse resultado aqui, que é 23.476 quilojoules. E aí a gente faz essa aproximação aqui. Aí, agora, só grava aqui, o metanol seria 17,9 e o etanol seria 23,5. Um desses tem que ser mais acessível. Aí a gente vai ler aqui as alternativas. Qual desses dois seriam, né, o adequado? Como a gente já tem o valor, deixa eu só anotar bem aqui, para 17,9 e o etanol está em 23,5. Certinho. Aí vem aqui. Aí agora aqui. Letra A. Isso aqui a gente vai fazer a relação conforme o nosso cálculo e vai confirmar qual é a certa. Também aqui. Seria o metanol. Isso aqui eles querem saber qual dos pontos, qual dos itens, né, do ponto de vista econômico, é o mais vantajoso a se utilizar. Aí aqui tem a opção da letra A, metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente
22,7 quilojoules de energia por litro combustíveis queimados. Lembrando, tá vendo a importância da gente ter feito aquela conta para colocar em litros, estava em ml, aquela transformação para colocar em litros, porque ele queria por litros, tá entendendo? Então, é essa a importância. Quando a gente for olhar nas questões, analisar esses itens, porque caso você não fizesse por litro, você já iria errar o seu cálculo. Então, é importante. Então, caso você não quisesse fazer isso de cara, quando você terminasse, você poderia transformar também. Só que aí corre o risco de você esquecer. Então, é melhor você pegar logo de cara, ver o que precisa transformar e transformar mesmo. Porque aí não fica enrolado, você não corre o risco de você esquecer, porque lá naquela pressão do momento você pode acabar esquecendo de fazer essa transformação e acabar deixando de lado só marcar. Então, faz logo completinho, mais seguro. Então, aqui a gente fez a transformação, metanol. Ele está dizendo que metanol foi 22,7 kg por joule. Isso aqui a gente pode já descartar. Por que que posso descartar? Porque não foi esse valor. Aqui a gente pode olhar no nosso cálculo, o metanol deu 17.923 quilos por jaula. Então, aqui, ó, já está errado. Ou então seria 17,9. Mas aí, ele já colocou aqui na letra que seria 22. E a sua unidade também não seria essa. No caso, seria esse número reduzido, seria essa daqui. Caso fosse quilo por joule, seriam 17.923. Então, isso aqui a gente descarta, tá? Vem cá, etanol, porque a sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 quilojoules de energia por litro de combustível queimado. Isso aqui também a gente pode eliminar, porque o etanol foi só 23,5. Não é esse valor aqui, 29. O valor está errado. É importante da gente fazer o cálculo, né? Então, a gente já pode descartar a letra A, letra B. Vem para aqui para a letra C. Letra C fala que seria o metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 17,9 de energia por litro de combustível queimado. O seu valorzinho está certo, né? Mas vamos aqui passar para outra. Depois a gente volta aí. Aí, aqui no caso, seria o etanol, sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 de energia por litro de combustível queimado. A gente pode confirmar que é esse valor aqui, né? O etanol teve 23,5. Então, a C e a D, vamos ficar em dúvida entre essas duas. Aqui na letra E, colocou etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 33,7. Já descarta de cara, porque a gente já confirmou que foi 23. Então, isso daqui está errado. Então, não é a letra E. Aí ficamos aqui em dúvida. Qual desses pontos de vista é o mais econômico e mais vantajoso? Esse aqui seria a letra C, que produz, né, 17,9 de energia por litro, ou seria esse, ou seria o etanol, que forneceria 23,5 de energia por litro. Assim a gente pode concluir qual é o mais vantajoso, qual é o maior, né? Seria essa letra aqui dele, porque seria 23, então ele estaria em vantagem, ele sairia ganhando por causa desse valor, ele produz mais, ela fornece mais. Então, se eu for pegar um valor que fornece 23 a cada litro, eu vou sair ganhando, sairia assim, com uma vantagem do que eu pegar um que
Esse é aproximadamente 17,9 de energia por litro. Então, o mais vantajoso com certeza seria a D, que seria o etanol. Aqui a gente vem. Aí aqui tem uma breve explicaçãozinha. Como fizemos a comparação para os dois combustíveis como 1 litro, o mais vantajoso é o etanol, pois libera mais energia que o metanol. Como eu falei, o etanol, ele libera mais energia, né? Ele libera 23,5 de energia a cada litro produzido. Já o metanol só 17,9 por litro. Então, ele não seria vantajoso. Sendo assim, a letra D seria a certa, né? Pois ele seria mais vantajoso, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida, tem aqui o meu e-mail aqui embaixo, reisianeaparecidaLimaSilva@gmail.com. Quiser entrar em contato comigo, qualquer dúvida que vocês venham ter, pode entrar sem problema algum, que eu vou estar respondendo vocês. Então, se ninguém aqui tiver alguma dúvida, eu vou encerrar a apresentação e a gente pode fechar. Caso vocês tenham dúvida, podem abrir aí, mandar mensagem no chat ou ligar o microfone e eu respondo. Obrigado, Reisiane, pela aula. Agora, o aluno Erisvan vai ministrar a aula dele, né, Erisvan? Boa tarde, professor. Vamos sim. Só pegar aqui uma água rapidão, viu? Já volto. Tá ótimo. Yuri,